Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é Cartoon, módulo 3, páginas 10 a 14. Bora lá? Bom, nas páginas 10 e 11 temos a abertura do capítulo 7, Oportunidades Desiguais. Observem a ilustração, é uma foto do bairro em São Paulo, que retrata para a gente aqui uma certa desigualdade. Observem bem cada lado da imagem como são as construções das residências. Vivemos em um país marcado por diferenças sociais em que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Os problemas sociais podem se manifestar de diferentes formas, como nas desigualdades de gênero, raça e classe. E por isso é nosso dever conhecer e entender como funciona a nossa sociedade e lutar para que todos sejam valorizados igualmente. Ao observar a fotografia dessas páginas, o que é possível concluir sobre as construções representadas nela? Em sua opinião, que problemas são responsáveis por situações e apresentada como representada na fotografia? Que ações você acha que poderia ser realizadas para que situações como essas fossem amenizadas? Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre dados estatísticos de 2018 sobre a desigualdade no Brasil. Um dos principais problemas do Brasil é a imensa desigualdade de renda e patrimônio. Enquanto a imensa maioria da população brasileira tem uma renda baixa e paga muitos impostos, os super ricos concentram a maior parte da riqueza e quase não são tributados. E num cenário de crise econômica e falta de emprego, a pressão aumenta ainda mais sobre os mais pobres. A gente levantou alguns números que revelam bem as desigualdades brasileiras. Hoje, o 1% mais rico do país ganha 72 vezes mais do que os 50% mais pobres. Essa concentração de renda só é menor que a do Catar, pequenino e rico país na Península Árabe. Entre 2016 e 2017, a metade mais pobre da população teve uma queda de 1,6% em seus rendimentos, enquanto os 10% mais ricos tiveram um aumento de 2%. A renda média total da metade mais pobre do Brasil em 2017 foi de R$ 787, enquanto que os dos 10% mais ricos chegou a quase 10 mil. Entre negros e brancos, as desigualdades de renda são ainda mais acentuadas. Em 2016, pessoas negras ganhavam 57% dos rendimentos médios dos brancos. Em 2017, caiu para 53%. A diferença salarial entre mulheres e homens também aumentou entre 2016 e 2017. Elas ganhavam 72% dos rendimentos dos homens em 2016, passando para 70% no ano seguinte. Não surpreende, portanto, que a proporção de pobres no Brasil tenha voltado aos mesmos níveis de 2012. E esses pobres são, em sua maioria, negros e mulheres. Ser pobre no Brasil significa pagar mais tributos. Ser pobre e negro significa pagar ainda mais. Redistribuir a carga tributária brasileira, fazendo com que os super ricos paguem mais, é fundamental para reduzir as desigualdades no país. A Oxfam Brasil trabalha por isso e você pode nos ajudar. Bom, então agora nós vamos ao texto de hoje, na leitura 1, que nós vamos fazer a interpretação de um cartoon que vai tratar desse tema, que é a desigualdade social. As críticas aos problemas da sociedade estão presentes em diversos veículos de comunicação, que se utilizam de diferentes gêneros textuais. A seguir, você vai ler um cartoon. Quais características um cartoon costuma ter? Bom, um cartoon, ele é um texto, né, um gênero textual argumentativo, em que traz, né, uma crítica sobre algum fato que seja generalizado. Então, por exemplo, a gente está falando de desigualdade social, que é um gênero que é um tema que pode ser tratado em várias épocas em várias épocas
da nossa linha temporal. Então, existia desigualdade temporal nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, e assim sempre vai existir e sempre vai haver a crítica e uma busca para que se tenha uma equidade, uma igualdade. O que você acha desse gênero textual? Em sua opinião, de que assunto o cartoon a seguir vai tratar? Bom, a gente já está falando sobre o tema, né, que é a desigualdade. Então, vamos lá. Infográfico, desigualdade de renda no Brasil. Então, olha só. Aqui nós temos, né, nessa primeira imagem, uma pessoa em cima de várias notas de dinheiro, com algumas moedinhas aqui no chão, enquanto a gente tem desse lado uma pessoa que está pouco vestida, em cima de alguns, parece papelões, caixa de papelões, latinhas e papéis jogados no chão. Bom, pensem, reflitam sobre essa imagem, para a gente poder fazer a interpretação escrita e oral. Jean Galvão nasceu em 1972, ele é um cartunista, chargista e desenhista. Nascido em Cruzeiro, interior de São Paulo, começou sua carreira aos 18 anos de idade, desenhando para boletins de sindicatos estudantis. A partir do final da década de 90, passou a publicar charges políticas e sociais no jornal Folha de São Paulo. Em suas publicações destacam-se os livros Vó, que é repleto de charges bem-humoradas, publicadas em 2010, e Sombrinhas, obra dedicada ao público infantil, lançado em 2013. Então, este rapaz, do Jean Galvão, é o autor desse cartoon que nós vamos interpretar agora. Interpretação oral. O assunto tratado no cartoon é importante para a sociedade? Claro que sim, né? Por quê? O que mais chamou sua atenção nesse cartoon? Em sua opinião, o cartunista Jean Galvão faz referência aos fatos reais ou apenas imaginados por ele? Olha só, são fatos o que, gente? Reais, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso durante nossa correção. Interpretação escrita. Qual crítica social é apresentada no cartoon? Desigualdade social. Como o cidadão com mais renda é retratado? Olha só, o cidadão com maior renda, como ele está sendo retratado aqui? Descrevam. E como é retratado o cidadão com menos renda? Olha só como ele está sendo retratado. Em sua opinião, com que finalidade esse cartoon foi produzido? O que se espera do leitor após a leitura do cartoon? Qual é o objetivo de um cartunista ao fazer uma crítica? O que ele espera do leitor? Esse cartoon apresenta uma sequência de quadros ou apenas um quadro? O humor é um recurso importante em cartoons. Que elementos constrói o humor no cartoon lido? Bom, gente, vocês têm que analisar aí o que humor é esse cartoon, além da crítica, ele quis trazer aí para o leitor. 8. Em que veículo de comunicação o cartoon estudado foi publicado? Vocês encontram aqui essa informação, tá? Em quais outros veículos de comunicação podemos encontrar cartoons? Então, além deste veículo, em que outros podemos encontrar? 9. O gênero textual cartoon costuma ser formado principalmente por textos não verbal e textos verbais muito sucintos, tá? Então, se vocês puderam notar que lá só tem pouco texto verbal. A maior parte, né, é uma linguagem não verbal. Geralmente expõe um ponto de vista bem-humorado do autor sobre determinado assunto da atualidade. Sabendo disso, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. O cartoon é um gênero textual jornalístico informativo que procura conscientizar o leitor?
Se você acha que é verdadeiro, coloque V, se não, coloque F para falso. Geralmente, cartoons apresentam uma crítica e expõem situações por meio do humor. Cartoons geralmente apresentam temas atuais e polêmicos para gerar debates entre público leitor. O cartoon deve apresentar apenas um quadrinho, sendo composto de ironia ou humor. 10. O cartoon lido é formado apenas por texto verbal, apenas por texto não verbal ou por texto verbal e não verbal. Explique sua resposta. Como eu disse na questão 9, texto verbal seriam palavras, certo? Normalmente nas histórias em quadrinhos nós temos as falas, as legendas que compõem como texto verbal. E a linguagem não verbal seriam as imagens, as ilustrações, as cores, as expressões faciais, os gestos. 11. Qual é a importância do texto verbal para a compreensão do cartoon de Jean Galvão? Bom, aqui nós temos a definição. O cartoon é um gênero textual jornalístico e opinativo, ou seja, traz opinião, traz argumento, que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre determinado assunto atual por meio de uma ilustração humorística. Normalmente, textos desse gênero são veiculados em jornais, revistas, sites e podem apresentar apenas linguagem não verbal. Então, aqui na definição de cartoon, traz algumas respostas para alguns questionamentos aí. O cartoon no mundo e no Brasil. A palavra cartoon vem do termo inglês cartoon, que significa cartão. O primeiro registro desse gênero aconteceu na Inglaterra no final do século XVIII. No Brasil, esse gênero teve início com o caricaturista italiano Angelo Agostini, em 1843 a 1910, no século XIX. Ele foi o responsável por fundar o primeiro jornal ilustrado publicado em São Paulo. Além de caricaturista, Agostini era desenhista e ilustrador. Ele registrou momentos importantes da história brasileira, como a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e o fim da monarquia. Bom, então olha só, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês. Olha só, aqui seria o que a gente diz de igualdade, ou seja, todo mundo com a mesma altura aqui, porém a gente não vê que a igualdade está acontecendo. Aqui, olha, equidade, que seria a equidade? Aí sim, todos têm a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades. Bom, essa imagem peguei para mostrar para vocês, que é a imagem de abertura do bairro de São Paulo, em que é retratada bem essa desigualdade social. Bom, então vocês vão responder essas questões com bastante atenção, vão fotografar, vão enviar as respostas para mim lá no Google Classroom até o final do dia. E respondendo o que eu enviei para vocês aí, junto na tarefa, a lista de chamada, a palavra-chave de vocês é equidade, tá? Que é a palavra que aparece na última página aqui da nossa tarefa. Equidade, então, é a nossa palavra-chave para registrar a presença de vocês. Um beijo, qualquer dúvida, estou no Hangouts online, a gente tira dúvida antes de vocês terminarem a tarefa. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.